E aí galera, beleza? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa e também para podermos agregar conhecimento, compartilhar. Hoje eu vou falar para vocês sobre as dificuldades frequentes no uso formal da língua portuguesa, porém essa é a aula 2. Vocês vão ver todos os meus vídeos e tutoriais no meu blogger, que é netcomunicaeexplica.blogspot.com. Lembrando que após assistirem esse vídeo, não se esqueçam de me dar um like, apertar o joinha, ok? Deem a opinião suas também, façam comentários, não importam quais forem, é importante para mim. Façam inscrição no meu canal, ok? Hoje eu vou falar para vocês sobre o emprego de ao encontro de encontro a, em vez de, ao invés de, a princípio, em princípio, na expressão não é da minha alçada, está fora da minha alçada, e alguns outros detalhes de outros termos que são usados no nosso cotidiano, que é importante para que nós possamos ter em mente como escrevê-los e como aplicá-los. Então, eu vou usar a expressão ao encontro de quando eu quiser explicar algo que esteja em procura de, um esforço por, em favor de. Exemplo, as sugestões do governo vão ao encontro das nossas necessidades, ou seja, eles estão a favor. Está tudo caminhando corretamente. Agora eu vou usar o termo de encontro a quando eu quiser me referir a algo que esteja em direção contrária, em trajetória de colisão, em desacordo, em oposição. Então, um exemplo aí, suas propostas vão de encontro às minhas. Um carro vinha de encontro ao outro, ou seja, um vinha no sentido, o outro vinha no outro, os dois iriam se colidir frontalmente. Então, essa é a ideia nessa expressão aí de encontro a, ok? Temos essas duas expressões, em vez de, ao invés de. Em vez de, ele significa em substituição a, em lugar de, ao contrário de. Ele pode ser usado no lugar da expressão ao invés de. Exemplo, comprou um tênis em vez de um sapato. Em vez de escrever uma redação, escreveu uma poesia. Já a expressão ao invés de, ela significa ao inverso de, ao contrário de. Ela é usada com a intenção de significar ação contrária, com a intenção de dar ideia de oposição. A princípio eu ia fazer uma coisa, porém passou um tempo, ao invés de fazer uma, eu fiz outra. Então é uma ideia de oposição. Exemplo, ao invés de se alterar, poderia manter a calma, por favor, para resolvermos o problema? Okay, ou seja, iria fazer uma coisa, mas foi sugerido fazer outra no lugar, que seria no termo ao invés de, para fazer uma ação completamente contrária. Ok? Temos aí a princípio e em princípio. A princípio significa no começo, no início. Então, exemplo, a princípio ela estava muito nervosa ao fazer a apresentação, mas acalmou-se no decorrer do processo. E temos o segundo exemplo aí, o segundo termo, em princípio, que significa em tese. Significa de modo geral. Então, em princípio, a empresa era escolhida entre as 10 melhores do mundo. Ou seja, em tese, ou de modo geral, a empresa era escolhida entre as 10 melhores do mundo. Temos o termo alçada, que é escrito com L e depois C cedilha. Alçada significa campo de atuação. Significa, o exemplo aí, não poderei resolver isso para você porque não está na minha alçada, ou está fora da minha alçada, significa estar fora do meu campo de atuação, fora da minha atribuição. Temos o termo estopim, que é escrito com a letra O, para quem não sabe. Então, meu pai é de estopim curto, ou seja, ele é uma pessoa estourada, uma pessoa que perde a paciência facilmente, uma pessoa explosiva. Temos aí o termo ambidestro, que poucas pessoas conhecem. Eu tenho aí o termo destro, que é uma pessoa que usa a mão direita, ou o pé direito. Canhoto, a pessoa que usa o braço ou a mão
esquerda, o pé ou o pé esquerdo. E temos aí o termo ambidestro, que significa pessoa que tem habilidade nos dois lados do corpo, ok? Temos aí também o termo amaziar-se, que significa amancebar-se, ligar-se, ok? Então ele se amaziou com aquela garota, ou seja, ele se juntou àquela garota, resolveu ter um relacionamento fixo com aquela garota, se ligar a ela. Okay? Temos o termo à custa de, em via de. Lembrando que não é às custas de, não é no plural. Okay? E também não é em vias de, é no singular. Então, quando eu disser vive à custa da avó, vive à custa do pai, vive à custa da mãe, vive à custa do tio, é usado no singular. Em espécie em via de extinção, obra em via de conclusão, também usado no singular. Temos o termo aí estirpe. Estirpe quer dizer origem, qualidade, categoria, classe. Então, se eu disser que ele não é da minha estirpe, ou ele não é da estirpe do meu pai, ele não é da estirpe da minha mãe, significa que ele não é da qualidade, ele não é da categoria, ok? É uma pessoa inferior. Temos o termo eximir-se, que significa dispensar, desobrigar, ok? Então, não vou me eximir das minhas responsabilidades, ou seja, eu não vou me dispensar, me desobrigar das minhas responsabilidades. É escrito com a letra X. E temos aí a expressão sentar-se a. Então, sentar-se à mesa, sentar-se à máquina, sentar-se à cama, sentar-se ao piano, por exemplo. Então, muitas pessoas confundem. Elas dizem sentar-se na mesa, sentar-se na máquina, mas é um erro. O correto é usar aí a crase. Ou seja, a crase, como vocês estão vendo aqui, ó, que é o A com o acento grave. Então, exemplo, sentou-se à mesa para tomar café da manhã, sentou-se ao computador para consultar seus arquivos pessoais, sentou-se ao piano e tocou uma bela canção. Temos alguns erros do cotidiano. Então, por exemplo, aí, a verdade deve ser dita. Doa em quem doer. Normalmente as pessoas falam doa quem doer. Porque se dói, dói em alguém. Então, portanto, eu tenho que ter a preposição em aqui, ok? Ficamos 6 na sala. Ou seja, era a quantidade de pessoas que estavam em algum lugar. Portanto, não precisa de usar a preposição em. Então, eu não poderia dizer que ficamos em 6 na sala. Ou também não poderia dizer éramos em 7. Não tem preposição em aqui de maneira alguma. Não usa preposição. E temos aí, não gosto de pessoas enrustidas. Eles usam a palavra enrustida para se referir a uma pessoa que é extremamente introvertida, a uma pessoa que tem sentimento e atitude disfarçada, ok? Temos um outro exemplo aí, quando ele empaca, não consegue fazer nada. Muito usado aí em novelas, vocês vão ver. Empacar significa emperrar, parar, ok? Travar. O outro caso aí é um serviço maçante, um serviço cansativo, um serviço chato, exaustivo, ok? Este lugar é uma pocilga. Pocilga é escrito com a letra C. Não posso tolerar. Ou seja, pocilga se refere a um lugar sujo e imundo. Mas você sabe o significado de pocilga? Pocilga significa um curral de porcos. Mas é usado aí no sentido figurado, quando alguém quer se referir a um lugar de modo pejorativo, de modo depreciativo. Estava entubado no hospital, ou seja, o termo entubado deriva da palavra tubo, ou seja, a pessoa estava com tubos, com sondas introduzidas pela boca, pelo nariz, para poder tratar provavelmente de uma doença. Existe um termo que achei muito legal passar para vocês, que esse termo, não sei se muitas pessoas usam. Cada um no seu cada qual. Ou seja, quando eu quero me referir
a individualidade de cada pessoa. Cada pessoa tem sua individualidade, o seu modo de ser e de agir. Então a gente pode usar essa frase aí para poder mostrar respeito em relação à individualidade de cada um. Um outro exemplo aqui, mudando aqui já de assunto, é: o meu cão morreu de parvovirose. Muita gente fala pavavirose, mas não é pavavirose, é parvovirose ou parvo, ok? É isso aí, espero que eu possa ter contribuído de maneira útil para vocês. Está aí o endereço do meu blog e qualquer dúvida vocês podem escrever e fazer os seus comentários com relação ao meu tutorial. Valeu? Fica a dica aí para vocês.